Sejamos todos bem-vindos a mais essa reunião que vai nos dar condições de nos melhorarmos para fazermos as nossas escolhas espirituais. Podemos perguntar, por que escolhas espirituais? Justamente porque quem escolhe os caminhos são os indivíduos, são os espíritos individualizados. Cada um faz as suas escolhas. E cada vez que nós conversamos, devemos tirar partido das conversas para descobrirmos novos rumos, porque se nós andarmos sempre relembrando um dito bem popular, se nós andarmos sempre pelos mesmos caminhos, chegaremos aos mesmos destinos. Então, os caminhos que nos trouxeram até o dia de hoje, com as suas alegrias, tristeza, saúdes ou doenças, luzes ou sombras, foram os caminhos que nós trilhamos. Se quisermos algo diferente, só voltado para o lado da felicidade, das luzes, da saúde física, mental e espiritual, nós devemos então trilhar esses caminhos que nos levem até esses destinos. Hoje nós escolhemos um tema e agradecemos por vocês estarem nos recebendo em seus lares, que são importantes essas transmissões, que atualmente são as únicas formas que nós temos de comunicações. E quando nós falamos as únicas formas seguras, para continuarmos com a nossa reencarnação em situações de equilíbrio, de harmonia, de paz. Porque vivemos agora mesmo uma pandemia que nos assusta, porque essa pandemia é um grande ponto de interrogação, mesmo sabendo que tudo acontece com a permissão de Deus, mas nós não estamos ainda preparados totalmente para entendermos, respondermos a esse ponto de interrogação. Mas mesmo assim, a Sociedade Espírita Cristo e Caridade, tentando explicar um pouquinho o que acontece, se propõe através dessas transmissões a nos dar um suporte melhor para nos posicionarmos direcionarmos dentro desses novos caminhos que o Evangelho nos convida a seguir. O tema hoje é: tudo que pedirdes, vos será concedido. Tudo que pedirdes, vos será concedido. Bem assim? Mas antes nós vamos fazer um agradecimento a Deus, a Jesus, por esse nosso encontro, onde certamente nós vamos nos enriquecer mais um pouquinho no quesito entendimento, no quesito conhecimento da verdade, aquela que Cristo nos disse que liberta, se ela for bem trabalhada, né? Entendida e trabalhada. Só o conhecimento não produz nada. O que produz é o conhecimento colocado na prática. Então agradecemos a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Sebastião Leão, a todas as entidades espirituais que trabalham incansavelmente para nos orientar, para atender, ajudar, para que os nossos pedidos sejam atendidos. Então, agradecemos muito a Deus, fazemos uma vibração pelos lares, por todos os conjuntos que se unem para fazer crescer o espírito, o elemento espiritual, dando apoio físico ou espiritual e moral
todos os grupos são importantes, somos seres sociais, devemos viver em sociedade, porque o homem é ao mesmo tempo aluno e professor. E não podemos nos furtar dessa responsabilidade de sermos alunos e da responsabilidade de sermos professores. Então, vamos ficar bem atentos, que o Cristo nos fez convites maravilhosos, que nós agora, 2000 anos após a sua passagem, a sua reencarnação aqui na Terra, nós estamos compreendendo os convites e já aceitando alguns deles. Eu vou procurar me deter um pouquinho depois no Evangelho do Lar, na fluidificação das águas, através do Evangelho do Lar, através das vibrações, para aqueles que necessitam, todos necessitam. Mas nós vamos ver como é que funciona essa proteção também, que nós pedimos a Deus, a espiritualidade, nós pedimos para os nossos lares, para que se transforme verdadeiramente num templo de amor, num templo de justiça. E aí só tem um meio: afinidades espirituais, afinidades entre os indivíduos da mesma família. Então, partindo daquele princípio que Jesus nos diz que aquele que busca acha, quem bate a porta se abre, não é isso? E quem busca acha, bate, e quem pede vai ser dado. Então basta nós pedirmos, basta nós procurarmos, basta nós batermos as portas. Será que é só isso mesmo? Aí ficaria muito fácil, né? Então, não vamos bater a porta, mas nós temos que ter um código para que a porta se abra. Nós vamos buscar, mas nós devemos saber o que nós estamos buscando. Não é isso? Nós temos que pedir, mas sabermos o que pedir, por que pedir, quando pedir. É isso? Então isso aí nós descobrimos quando Jesus fala que não podemos nos esquecer que nós conheceríamos a verdade, que nós já falamos aqui há pouco tempo, que ele fala que nós conheceríamos a verdade nos libertaria. Também nós temos que prestar muita atenção nisso, que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se nós descobrirmos parcelas da verdade, essa verdade vai ter que sustentar as nossas ações, que as nossas ações nos confessam perante o mundo, perante a nossa imortalidade, não é isso? Nós nos confessamos através daquilo que eu sei, mas daquilo que eu faço com aquilo que eu sei. Então, o que diz lá é assim: crede-me, que tudo que pedirdes a Deus vos será concedido. Aí ficaria muito fácil, eu vou me ajoelhar e vou rezar, pedir, vai cair do céu. Não cai nada do céu. Só cai do céu, atraídos pela lei da gravidade, objetos materiais que nós colocarmos lá. O que vem para nós da espiritualidade é aquilo que nós, com as quais, esse algo cair, aquilo com o qual nós criarmos harmonia, sensibilidade, não é isso? Sintonia. Então, olha, aí entra o pensamento, aí entra o coração, aí entra a nossa razão. Não é isso? Então não é pedir muito, é pedir o que nós conseguirmos entender que nós merecemos. Não adianta pedir mais do que aquilo, que o que é meu, diz um ditado aí, que o que é meu vai dar um jeito de me encontrar. Bom, mas eu vou lançar então uma irradiação, e essa irradiação vai buscar a mesma sintonia. E essa sintonia vai trazer o objeto do meu sonho, o objeto da minha necessidade. Então, traz o objeto da minha necessidade, porque eu estou sintonizado com aquele objeto. Certo? Por isso que existem as doenças físicas, existe a saúde física, existem as boas companhias espirituais, existem as companhias espirituais perigosas, existem os bons convites, existem os péssimos convites.
Né? Então, vamos ver com que nós sintonizamos. Essa sintonia que vai, de repente, né, fazer, então, a seleção, então, né, que está caindo um livro aqui. Então, vai abrir sintonia, então, com aquilo que nós estivermos em busca. Então eu busco muita felicidade, mas eu não abro sintonia para a felicidade. Por isso que o Evangelho no lar é uma coisa importante, que nós vamos criar, então, sintonia dentro dos nossos lares, para que os espíritos bons possam vir, ocupar os espaços, ocupar os pensamentos, orientar. Né? Eles vão ter canais de sintonia para se deslocarem. Aquilo que é meu vai me encontrar. Aquilo com o qual eu fizer sintonia virá para mim por sintonia. Por isso que nós higienizamos nosso lar através do Evangelho no lar. Depois eu vou dar um roteirinho, um pequeno roteiro do Evangelho no lar, né? Porque as ajudas, então, sempre vão nos chegar por canais, por caminhos que nós preparamos. Né? Então, eu até anotei aqui. Como é que o que são essas ajudas? Será que é dinheiro? Será que é riqueza material? Como é que chegam as riquezas espirituais? Como é que chegam as riquezas materiais? Por que existem as riquezas materiais? Por que existem as riquezas espirituais? Por que existem a inteligência de vanguarda? Por que existe inteligência retardatários, inteligentes retardatários? Não é isso? Isso aí tudo também são coisas que são conquistadas durante... Isso é o Evangelho já nos diz. Nesse conhecimento do mundo e da verdade. Nós conhecemos conhecemos o mundo através da verdade. É isso? Então as ajudas nos chegam com a cooperação dos nossos pares. Então, as pessoas cooperam conosco. Mas como é que as pessoas cooperam conosco? Material, espiritualmente, moralmente. Quando nós nos propomos a buscar ajuda, demonstramos que queremos ajuda, e as pessoas, criamos essa expectativa junto às pessoas, e as pessoas atendem, então, as nossas expectativas. Assim que acontece. Né? Ninguém força ninguém a nada. Podemos suportar uma força contrária, acatar, porque a força é maior, mas isso aí não vai mudar a minha opinião. É isso? Então, força não muda a opinião. A força ela é acatada. Não é isso? Uma força maior empurra uma força menor. Então, mas não mudam opiniões. Né? Por medo, nós podemos acatar por medo. Nós acatávamos a lei de Deus por medo até um tempo atrás. Hoje nós estamos acatando a lei de Deus, percebendo a lei de Deus, porque não é mais um Deus raivoso, um Deus que fica com raiva, com ódio de um povo e faz o outro povo ganhar uma guerra. Deus não faz a guerra, Deus permite a guerra quando os homens não se entendem, mas são os homens que fazem a guerra, os homens querem guerrear. Não é isso? Nós vemos muita motivação política entre os homens. O homem também é um ser político, não é isso? Mas nós não devemos usar a política para uns punir os outros. Fazer uma política pública, então. Alguém vai trabalhar, alguns vão trabalhar dentro de uma política de bem-estar social. É política pública. É isso, nós somos assim. O pai, a mãe fazem uma política social dentro do lar, em ajudando aqueles espíritos que estão chegando a se reencontrarem com a verdade. Trabalharem junto com a verdade através da palavra e dos exemplos que eles vão dar para aqueles filhos. Quando eles chegarem à hora de confrontar o seu caráter espiritual, aquele antigo, muitas vezes muito cheio de erros lá de trás, eles já terão uma nova forma de ver a vida, de entender, de compreender a vida. Terão uma outra razão de viver. E aí que se cria, então, a possibilidade do crescimento espiritual, através de nós fazermos comparações. Então, os nossos pares nos dão possibilidade das experiências, através das vivências, nós descobrimos o que é certo e o que é errado. Os livros, olha que coisa maravilhosa, um livro. Que fica. Eu tenho 2 livros do Chico Xavier aí, de 1940 e poucos, 50 e poucos, bem no iniciozinho, né, do Emmanuel, do Chico. Então, os livros estão assim, desmanchando, estão caindo as páginas. São os meus livros de cabeceira. Palavras de Vida Eterna,
e o outro é Vinha de Luz. É isso. Tem feito algumas palestrinhas com os temas que o Emmanuel nos traz através do Chico. Espetaculares, né? Eles foram escritos em 1900. Eu não era nascido, foram escritos lá quando eu ainda não tinha reencarnado. E eles continuam sendo guias, as páginas do livro guias na minha vida. E eu procuro passar, então, essa remotivação para busca de novos caminhos que levem à felicidade, melhorando as nossas vidas. Eu sigo, então aquilo ali tento passar para os outros. É isso que eu estou agora, nós estamos fazendo nesse momento, né? Uma da ajuda que nós não percebemos é a proteção divina e a proteção humana. Nós temos as proteções que precisamos. Nós observamos isso? Muitas vezes não. É obrigação do pai proteger o filho, é obrigação da mãe, é obrigação dos mais velhos, né? Não é obrigação, é dever. Nós devemos nos aproximar para nos protegermos, para vivermos os grupos, que os grupos nos tornam mais fortes, né? As ofertas de conhecimento, que nós vamos nos esclarecendo dentro dessas ofertas de esclarecimento. Então, o Evangelho, ele é uma carta, né? Uma carta convite, aceita quem quer. Então não adianta ficar batendo que Deus vai perseguir, que Deus vai matar, que Deus vai... Então não. Eu já falei uma vez que eu conheci um rapaz uma vez que tocava violão magnificamente bem, violão clássico. E a religião dele então é muito rígida, né? Daí ele tinha uns animais em casa, o gato foi atropelado, o cachorro foi atropelado, ele parou de tocar violão. Ele falou que era muita futilidade ele estar tocando violão, Deus estava mandando um recado para ele, que depois dos animais iriam os filhos dele. Aí é muita coisa, né, gente? Aí cada um com as suas neuras, cada um com seus problemas, mas uma religião não pode, de repente, dar um poder pode, né? Não deve, né? Orientar dentro desse sentido. Aí Deus não pune ninguém, Deus nos dá liberdade, mas Ele também nos manda os indicativos de felicidade, os nossos caminhos de salvação, por onde são os caminhos de salvação, e nós trilhamos ou não dentro do livre-arbítrio. Daí o livre-arbítrio, através das ações, vão dizer que caminho nós tomamos, tá certo? Então, dentro das ajudas que nós recebemos, a saúde física, espiritual, mental, são ajudas que nós recebemos, né? E muitas vezes jogamos fora por má orientação, por maus exemplos que recebemos, né? A família, que é a escola da alma, como nos diz o Emmanuel, menor e mais importante célula da sociedade. Não é isso? Então nós devemos cuidar muito, né? As reencarnações que nos permitem reformularmos os nossos pensamentos através do conhecimento da verdade, tá certo? E nós, reformulando os pensamentos, refaremos as ações. Se as ações não foram boas, a nossa vida não está legal agora. Então vamos reformular, né? A vida em sociedade, somos seres sociais. Fomos criados para vivermos em grupo, para vivermos em sociedade. Tá certo? Então, devemos, o conhecimento, né? Que nós falamos lá do esclarecimento, conhecimento é também que nos ajuda o conhecimento da lei da atração universal. Eu mereço? O que eu mereço? Se eu mereço, eu recebo. E se eu não recebo aquilo que eu quero, que às vezes eu não mereço, não estou fazendo por merecer, eu tenho que colocar a culpa em alguém. Eu nunca estou errado, é sempre o meu irmão que está errado. É isso? Então, dentro dessas ajudas que nós enumeramos aqui, tem uma que é muito importante, que nós não atentamos, que é a higienização dos nossos lares. A possibilidade das nossas famílias, vamos dizer assim, ficarem dentro de um ambiente onde tenham condições de pensar livremente, de receber bons pensamentos, receber bons exemplos, boas orientações, nós sermos corrigidos dentro daquilo que nós estivermos entrando no caminho errado,
alguém vai deixar, não é por aí, gente. Vem cá, vem cá. Se for por aí, tu vai trombar de novo com o muro, tu vai te machucar, tu vai cair no precipício. Isso é o papel da família, é o papel do lar. Por isso que o nosso lar tem que estar limpo. O nosso lar, a gente faz higienização material, mas tem que fazer higienização espiritual também. Então, daí eu tenho que fazer o evangelho no lar. Então, o evangelho no lar, ele faz o quê? É um estudo do evangelho à luz da doutrina espírita, possibilitando assim uma melhor compreensão. Então, o que nós não vamos fazer? Um estudo do evangelho. Vamos ler um pedaço do evangelho ou de um livro que tem uma passagem evangélica, vamos conversar a respeito. Então, une a família lá em torno de uma mesa, na sala, tá certo? Bom, oração. Escolher um dia, para fazer isso aí. Procurar viver essa vida segundo a vontade de Jesus, nosso mestre. Criar nos lares o hábito saudável das reuniões evangélicas. Tá certo? Despertar o sentimento de fraternidade e união entre os participantes. Desfrutar de momentos de paz. Higienizar o nosso lar com pensamentos e sentimentos elevados. Receber em nossas residências espíritos mensageiros do bem. Por afinidade, isso aí, por sintonia. Aprender e fixar ensinamentos do Evangelho para oferecer a outras criaturas. Conseguir no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais que surgem no nosso dia a dia. Despertar nos participantes o ensinamento de Jesus que pede para orar e vigiar os pensamentos, elevar o padrão vibratório de todos, contribuindo assim para um mundo melhor. Isso aí é o evangelho, nessa reuniãozinha de 15, 20 minutos, meia hora. Tá certo? Como é que nós fazemos isso aí? Como é que fazemos o evangelho? Nós temos mais ainda uns 3 minutinhos. Então, alguns conselhos úteis. Escolher um dia e uma hora por semana, onde seja possível a presença de todos os familiares ou daqueles que desejam participar. Tá? Sempre o mesmo dia, no mesmo horário. Quem quiser participar. Tá certo? Fazer sempre no mesmo dia e horário, para que a espiritualidade possa se programar, garantindo assim a assistência espiritual. Então, a espiritualidade ela é muito precisa nos seus horários, na sua programação. Então, nós temos que nos adequar também a isso aí, sermos precisos. É terça-feira, tal hora, quarta, quinta, sexta, aquele horário, nós devemos estar lá, então, com uma água, se possível uma água em cima da mesa, lá um litro d'água, uma caneca d'água, uma panela d'água, certo? Para ser fluidificado pelos espíritos, todo mundo sentadinho, em paz, em silêncio. Se quiser botar uma musiquinha de fundo, pode botar, e nós vamos então fazer o quê? Naquele horário começa, certeza que nós temos que a espiritualidade vai estar ali. O evangelho deve ser lido na sequência, portanto é sempre bom marcar onde terminamos. Esse aqui não é ponto pacífico, tá? Podemos ler qualquer passagem do Evangelho, qualquer livro evangélico, qualquer livro de cunho evangélico bom, tá certo? E se for para comentar, procurar ler um trecho não muito grande, evitando o cansaço dos participantes, tá certo? Não precisa ser o Evangelho, um estudo dentro do... Abre a casa não existe, abre lá o Evangelho, lê um pedacinho, se for para comentar, comenta, Se não, lê, agradece a Deus, faz uma prece, antes do início, sim, faz uma prece de agradecimento a Deus pela oportunidade de fazer aquele evangelho. Só isso aí, tá certo? Não suspender a prática do evangelho em virtude de visitas e passeios adiáveis ou pessoas que chegaram. A duração deve ter no máximo 30 minutos, aproximadamente. Água para fluidificar. No final da reunião, servir água para todos no final da reunião. Jamais forçar a participação dos membros da família que não desejam participar por qualquer motivo, Então daí aqui eu tenho bem rapidinho assim um roteirinho, tá? Vamos fazer o evangelho, vamos. Tá? Vai ter aquele dia, tá lá. Se tiver uma toalha, põe, se não tiver também não precisa toalha. Reúne ao redor da mesa, reza um Pai Nosso, ou faz uma prece sentida do coração, agradecendo a presença dos amigos espirituais, pedindo pela harmonia, pedindo pela saúde daqueles que nós lembramos, tá? Ler em sequência um trecho do Evangelho, tá certo? Ou de um livro que tenha um cunho evangélico bom, comentar sobre o livro, se não tiver
um breve comentário também, não tem problema, tá? Discutir a aplicação no nosso dia a dia. E depois fazer as vibrações. Então, vibrar, emitir um pensamento de amor, paz, harmonia, prosperidade, alegria. Devemos vibrar em nome de Deus, de Jesus, pedir pelos lares, pelos hospitais, pelas creches. Qualquer um que precisar de ajuda, a gente pede. Mesmo que não precise de ajuda, a gente pode pedir. Tá certo? Então, depois disso aí, né, pedir pela água, então pela fluidificação da nossa água, e fazer uma prece de encerramento. Pode encerrar também com o Pai Nosso, ou com uma prece espontânea, onde devemos agradecer aos bons espíritos que nos acompanharam, solicitar para que eles fluidifiquem a água e convidar para que compareçam na próxima semana. Próxima semana vamos de novo. Até criarmos esse hábito, que é uma coisa muito salutar, né? E nós vamos assim melhorando assim as vibrações, as sintonias, e dentro dos nossos lares vão ficar não os espíritos que querem nos atrapalhar, mas aqueles que tentam nos trazer ajuda. E nós vamos também com isso aí crescendo na compreensão e na razão para percebermos como é que a ajuda nos chega. Ninguém vai nos pegar pela mão, o espírito pegar pela mão para nos dizer, né? Mas esse espaço, vamos dizer assim, silenciosamente, através dos exemplos de solidariedade da natureza, dos nossos irmãos, como é que a vida se processa. A gente vai, então, a gente cresce nisso também. Então, gente, vamos pensar assim, ó, tudo que nós pedimos para Deus, com lógica, sabendo que nós vamos precisar do merecimento, nós vamos receber. Mas, por enquanto, nós vamos fazer a nossa parte, de nos melhorarmos, para que as nossas orações sejam orações sólidas, racionais, dentro das nossas necessidades. Então, agradecemos muito a Deus por essa meia hora que ficamos juntos, que possamos ter colaborado para entendermos, né, que nós criamos as sintonias para com aqueles que vêm nos ajudar. Se nós quisermos novos destinos, com o tempo teremos que trilhar novos caminhos. E o Evangelho nos mostra direitinho os passos que devemos dar para trilharmos esses novos caminhos, que nós damos o nome de felicidade, saúde física, mental e espiritual, paz e muito amor. Então, até a próxima semana, e que possamos continuar a busca através da prática do Evangelho do Cristo, que nada mais é do que a aplicação da lei divina nas nossas vidas. Até lá.